trazermos contribuições para um momento tão difícil pelo qual nós estamos passando. Então é isso, boa tarde a todos e a todas. Tem um pouquinho de atraso para chegar, para não sair de uma outra que é uma reunião que está acontecendo da UDIM Nacional também com o Conselho, em busca Natanael, o microfone de Natanael não está funcionando. Microfone, Natanael. Microfone. Agora sim? Perfeito. Então, como dizia antes, professor Elvira, nosso muito obrigado, nossos cordiais agradecimentos pelo aceito ao convite. O momento é de partilha, é de junção de forças, né, nessa somatória de superarmos um momento difícil, inédito para todos nós, mas que, quanto mais na troca de ideias, na busca de alternativas, de estratégias, a gente se sente mais fortalecido. Então, a nossa ideia a cada semana, enquanto UDIM Pernambuco, é trazer a participação sempre dos convidados, das pessoas que têm a contribuir conosco, né? Tanto no aspecto profissional, como também pessoal. Então, tanto para entender como nossos alunos, né, nossos estudantes estão se comportando nesse momento. Como é que a mente, né, de uma criança que tem de maneira, de um estudante tão rapidamente, é fragmentado um trabalho, um processo de escolarização, de ensino, e por um instante estamos todos confinados. A mesma situação ocorre conosco, né? Quando a gente fala do estudante, a gente também, enquanto dirigente municipal, se coloca nesse mesmo movimento. Nós também estamos passando por essa quarentena, por esse confinamento, e também está sendo difícil para todos nós. Então, professora Elvira, né, muito obrigado, em nome da UDIM Pernambuco, pelo seu aceito ao nosso convite. Sabemos que terá muito a contribuir conosco nesse momento. Seja bem-vinda, e a todos os nossos amigos da MIES, nosso obrigado por mais uma vez estarmos juntos, né, nessa tarde de quinta-feira. Obrigado, professor Natanael. Professora Elvira, ela vai trazer um tema bastante pertinente para todos nós. Acredito que não só para as nossas crianças, jovens e adolescentes, mas para todos nós que estamos passando por esse isolamento social. Ontem eu me vi numa situação que eu queria desistir de tudo. Larguei tudo que eu estava fazendo, estava com as coisas para concluir, e me deu uma tontura. Eu larguei tudo porque minha mente não tá acostumada com essa rotina, com esse ritmo. Nem os dias eu estou mais assimilando. Então, é um momento oportuno da gente ouvir uma pessoa especialista, como é a professora Elvira, que vai trazer a temática de o cérebro em tempos de quarentena. Veja que tema, né, propício e pertinente para o momento que a gente estamos passando. Muitos de vocês já conhecem a professora Elvira, esteve conosco brilhantemente no nosso 18º Fórum Estadual no ano passado. A doutora Elvira, ela é pós-graduada em Desenvolvimento Humano na Faculdade de Medicina de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Dentre outras especialidades, né, a professora Elvira, ela participa de diversos grupos de pesquisa, já participou de pesquisas em diversas faculdades nos Estados Unidos, na França e também no Brasil. E contribui bastante com os órgãos governamentais, já atuou como consultora em diversas prefeituras, Ministério da Educação e também no terceiro setor. Produz também bastante artigos científicos, produz também bastante materiais audiovisuais. Então, é uma pessoa que tem muito a contribuir, a agregar para esse nosso momento de agora. Então, professora Elvira, esteja à vontade para trazer as suas considerações. E, mais uma vez, reforçando a fala do professor Natanael, agradecemos bastante a sua participação, é uma honra tê-la conosco. Não, alegria minha.
Posso falar? Sim, Tá tudo certo? A Socorro tinha me certíssimo. falado que o tempo é 40 minutos para depois pergunta. Eu não escutei o que você falou no começo. As pessoas podem fazer pergunta no meio. Isso, a gente geralmente faz o tempo de fala em torno de 40 minutos Tá. e ao final a gente abre para as pessoas que quiserem fazer perguntas, né? Tanto no Tá. chat como também aqui na tela. Bom, gente, boa tarde, então, para vocês aí. Boa noite para mim aqui. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Estamos aí procurando contribuir em todo lado, porque o negócio tá difícil, né? Mas tem saída, né? Nosso cérebro pode estar meio confuso ainda, mas tem possibilidades, né? Então, eu estou trabalhando com escolas e prefeitura mais ali de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, e nós temos ali desenvolvido um currículo emergencial, né, vou ver se dá para falar um pouquinho sobre isso, né, para a educação em tempos de crise global, né? É, Você está gravando? Vai gravar? Sim, sim, professor. Vai Sim. gravar? É porque aí eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, tá Isso, bom? está sendo gravado, tá, professor? Estamos ao vivo. Eu vou ter que passar o filtro aqui. Então, eu queria ver se conseguia falar um pouquinho sobre isso com vocês, né? Porque a situação afeta todo mundo que está na instituição, né? Afeta todo mundo de todo lado. E hoje é um momento que nós precisamos pensar muito no bem-estar ou na busca de um pequeno equilíbrio que seja, né? Na mente, né, de todos vocês, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre as emoções, né? O que está acontecendo, mais ou menos, do ponto de vista, né, das emoções, a memória, e, e um pouco falar umas coisas do cérebro, etc., para depois a gente entrar em questões mais da educação, né? É um momento que nós temos que cuidar de todo mundo, e vocês são gestores, e aí tem que cuidar, pensar no grupo de adultos, no grupo de jovens, de crianças, né? Mas, primeiro, anterior a tudo isso, né, é a consideração sobre si mesmo. Porque o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma situação de ruptura. Eu não sei como é que é o nome do rapaz que falou aqui, mas ele que acabou de falar, não é? Ninguém viveu isso antes. Outros países já passaram por situações de guerra, etc., né? Mas no Brasil é realmente uma coisa absolutamente nova. Agora, para o mundo todo, né? A situação é essa: houve uma ruptura, e aí estavam falando sobre tomada de decisão. Nós tomamos decisões a partir dos acervos de memória que a gente tem, né? Mas hoje, quando a gente vai olhar no nosso acervo de memória, a gente realmente não tem muitos conteúdos, estratégias para lidar com essa situação. Então, nós temos que entender isso: é ruptura para todo mundo. Quer dizer, o cérebro vai lá, né, buscar nos seus acervos, mas aí não encontra. Nós sentimos emoções que às vezes não reconhecemos, né? Que nem ele colocou ali, eu estava fazendo, de repente dá um branco, ou eu não sei mais, né? Então, nós estamos vivenciando situações novas, nós temos que ter isso muito claro, que nós temos que construir recursos para lidar com ela, porque ela realmente não existe na nossa memória, né, coisas vividas anteriormente que se comparem a isso, né? Então, cada um, né, vai ter que buscar caminhos novos para resolver isso. Falar é fácil, como é que isso acontece, né? Então, nesse momento de ruptura, isso é uma coisa importante, porque na hora que voltar para a escola,
ou qual vai ser o próximo mês, etc., a coisa vai longe, né? Essa situação eu tenho acompanhado muito mesmo, desde a época da China, desde que começou na China, as questões biológicas, médicas, né? Ele se espera que esse movimento todo desse vírus, né, ele fique aí por 18 meses, 2 anos. Né? Aqui, por exemplo, a quarentena para nós que somos de risco, que já tem mais de 60 anos, é até final de junho, mas já recebi um aviso aqui que talvez fique até o final do ano. Então, nós temos que entender que é uma coisa mais a médio prazo. Não é que vai voltar em maio ou junho e nós retomamos. Não existe assim uma retomada, porque todo o processo interno, né? E assim, o mesmo processo químico no cérebro, ele vai levar um tempo aí para se organizar. E aí que é importante, não é, se tomar medidas pessoais e depois curriculares de formação dos professores para poder contribuir nesse processo. Então, gente, é um processo novo, né? É um processo novo que causa muita ansiedade, mas no momento, nesse primeiro momento, qual é a emoção mais forte de todo mundo? Ela perguntou como é que estão as crianças lá em casa, sabe? Todo mundo está com medo, né? Nós temos medo, nós não sabemos exatamente o que está acontecendo, né? Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Notícias, informações as mais contraditórias possíveis. A gente tem medo pela gente mesmo, tem medo pela família, pela mãe, não é isso? As crianças e os jovens passando a mesma coisa. Então, o que acontece quando... Né, o medo é uma das emoções que nós temos, que é muito boa, né, assim, para a sobrevivência da espécie. Né? Então, quando você está com medo de uma situação, você procura sair dela, você foge, né, você se sente ameaçado. Então, é uma emoção que provoca uma reação muito rápida. E você acaba se concentrando naquilo, né? Para resolver aquele problema. Agora, nós estamos numa situação de medo difuso. Então, tem hora que você pensa, tem hora que você não pensa. Não sei vocês como é que estão, mas tem hora que eu falo, mas não é possível que está acontecendo isso no mundo, né? Assim, como assim, né? Está todo mundo dentro de casa, né? E os animais tomando os espaços, não sei se vocês têm visto, né? Veneza está com um golfinho no pato, cisne. Os animais, assim, aqui em Portugal, as cabras passeando pelas cidades vazias, né? Então, tem assim, uma modificação de contexto totalmente inédita, né? da própria natureza. Então, a primeira coisa a gente considerar é isso. A gente não tem só receio, a gente tem medo, né? E o medo, ele paralisa. Então, nós temos que começar a pensar como fazer no cérebro um certo equilíbrio químico, né? Então, assim, a ansiedade, o estresse, né? O medo, todos eles provocam, né? Um tufão, uma quantidade muito grande de química no cérebro, assim que nos desgasta muito. Então, nós temos que é um momento que nós temos que contrabalançar com atividades né, que também permitam que no cérebro sejam emitidas o que nós chamamos de químicas positivas. Eu vou falar sobre isso, né? Então, essa questão da ruptura, para vocês que são gestores, ela traz um elemento a mais do que é professor ou quem, né, os alunos, porque vocês têm que gerir isso, né, em 2 gerações distintas, né, os adultos e as crianças. E é muito difícil nós colocarmos energia nisso, né, quando a gente está com preocupação com a própria família, com a vida da gente, etc. Então, é um momento de altos e baixos. Então, tem que procurar identificar quando vai baixar, né? Então, eu saio e vou fazer outra coisa. Eu vou falar um pouquinho de outra coisa que eu faço.
né? Então, o momento é de descobrir caminhos, né? Nós temos algumas sugestões de coisas que nós sabemos que liberam químicas positivas no cérebro, né? E que isso pode contribuir, e pensando inclusive na escola, né? Não sei como é que vocês estão fazendo, se vocês têm encontros com os professores agora online, se não tem, não sei como é que está a dinâmica, é que eu não conversei com a Socorro. Mas é o momento de já ir entrando com algumas informações, né? Eu não sei, eu tenho um texto, acho que eu passei para Socorro, posso passar outro, pequenos textos, né? Sobre informações de como é que a gente está funcionando e o que pode fazer. Então, eu não sei como é que está aí também, eu estou trabalhando com os professores aqui, estão tudo apavorados com esse negócio de fazer a educação EAD, online, né? Colocaram os professores, não sei se vocês estão fazendo ou não, mas os professores se viram, de repente, na situação de ser youtuber, né? De chegar lá, montar uma aula, como se fazer EAD fosse muito simples, não é, né? Estou trabalhando com professores aqui que estão extremamente estressados, já tem uns aí que estão surtando, porque é bastante difícil fazer. Aquela está dizendo que dá uma agonia, dá uma tontura, vai mexendo muito com a química do corpo. Eu queria muito falar com vocês, depois eu mando por escrito para, né, se divulgarem. Não sei se a Socorro passou esse artigo que eu fiz do cérebro em tempos de quarentena, que ali tem, podia passar para vocês, depois mais outros sobre a educação. Então, agonia, falta de ar, apertar o coração, sabe? Ficar sufocado, né? São todas reações químicas dessa situação, né, de estresse no cérebro. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é assim: prevenção, prevenir para não chegar nessas situações extremas. Então, a coisa mais simples para se fazer primeiro, né, é respiração. O cérebro precisa de oxigênio. A respiração, quanto mais ansioso você fica, mais ela fica aqui na parte superior do peito, né? Não é? Precisa encher os pulmões até o fundo, encher o pulmão pela barriga. Põe a mão na barriga, respira, sinta que a sua mão vai para frente. Então, a respiração, né, ela realmente oxigena mais o cérebro, ajuda o batimento cardíaco, etc. Então, você vai ter que pensar em fazer isso. Levantou, faz 5 exercícios de respiração. E é uma prática que vai melhorando, viu, gente? Primeiro, né? Tá ali na cadeira, não está dando certo, levante e faz respiração, né? Então, às vezes é bom assim, botar até eu tenho aqui um papel na parede, porque a gente esquece muita coisa. A gente esquece de beber 2 litros de água por dia, que é importantíssimo para controlar a ansiedade, né? Então, água, né? Não é refrigerante, né? Água, né? Respirar, né? Pensar assim, cada 2 horas eu levanto um pouquinho e faço de 5 a 10 respirações, né? Inspira bem devagar, aspira o ar pelo nariz e depois expira bem devagar. Então, uma coisa que nós temos que fazer é aprender a lidar com o nosso corpo para ajudar que a cabeça funcione melhor. A cabeça vai, né, funcionar melhor se nós tivermos essa atividade no corpo mais cuidado. Quem está em apartamento ou casa, né, não sei como é que está em Pernambuco, se vocês podem sair para andar, não podem, tem que caminhar um pouco. Né? Todo dia tem que caminhar um pouco. Então assim, não estou falando fazer yoga, não, mas mover o corpo, né? Respirar, água e música. Então, como é que funciona esse nosso cérebro? Nosso cérebro tem a parte aqui da frente, né? A parte que nós chamamos, onde
na psicologia a gente chamava da cognição, né? Hoje nós sabemos assim, que a parte intelectual, a parte que desenvolve pré-frontal, que é mais importante, aqui está a memória, né? Aqui está onde nós tomamos decisão, aqui está a sintaxe, né? Então, essa é uma parte bastante importante, mas ela está conectada, nós temos que trabalhar muito com isso, com a parte das emoções. Então, as emoções, nós temos um sistema emocional que está sendo muito solicitado. Não é isso? Ele está sendo extremamente solicitado, e nós da academia, da educação, nós temos uma tendência a querer resolver as coisas intelectualmente, na conversa, discutindo, etc. Isso é uma parte. O que nós temos que entender agora é que nós temos que habituar nosso corpo a fazer determinadas coisas para ajudar esse funcionamento, né? E não ficar toda a nossa energia concentrada no sistema emocional, um sistema emocional que está muito fragilizado. Então, isso que eu queria falar para vocês. Nós estamos, nesse momento, vulneráveis. Todo mundo está vulnerável, né? Pelo ineditismo da situação. A vulnerabilidade faz com, né, que a gente vai pensar intelectualmente, que a gente está menos capaz de fazer as coisas, né? Então, primeira coisa tem que ser assim, tem que entender que ser vulnerável, se sentir vulnerável nesse momento, é normal. Aqui estão colocando, não, eu tenho taquicardia, suor, não sei o que. Tudo isso é normal, gente, dentro da situação que a gente está. Não há anormalidade, né? Nós estamos reagindo, mas a reação está partindo muito do medo. Não é, gente? Está todo mundo, assim, mesmo que você não esteja pensando conscientemente o tempo todo, você tem aquilo presente, não é? Então, o primeiro passo, o primeiro exercício que nós temos que fazer é esse, de dar mais instrumentos para o nosso próprio corpo, não é isso? Funcionar de maneira que ele ajude a equilibrar a química no cérebro. Está indo, não, gente? Está dando para entender? Sim? Não dá para não ter resposta. Bom, então, essa questão, né, da ruptura e dessa vulnerabilidade, né, ela vai fazer com que a gente tenha dificuldade em tomar decisão. Vocês devem estar muito instável no negócio de tomar decisão. Porque a gente não tem elementos ainda, não é isso? Para decidir alguma coisa. Aí tem uma outra coisa, porque como nós estamos assim, com esse medo, esse receio, etc., o nosso cérebro está constantemente em estado de alerta. O estado de alerta é aquele assim, que eu tenho que concentrar toda a minha atenção para tomar uma decisão para salvar. É o instinto de sobrevivência. Não é isso? Então, esse estado de alerta, ele faz com que você chega no meio-dia, já parece que você já viveu o dia inteiro, porque não é, gente? Dá um cansaço, né? Porque eu tenho que decidir alguma coisa, Quando eu estou com esse sistema emocional dessa maneira, o que acontece? Né? Ele inibe o raciocínio, pensar sobre o que está acontecendo. Então, para tomar decisão, nós temos dois sistemas no cérebro. Nós temos o que a gente chama de sistema inferior e superior. Não é porque superior é melhor ou inferior é pior, não é de classificação qualitativa. Inferior é que pega o sistema emocional, não é? Você reage com o sistema emocional, ele vai direto, por exemplo, no sistema motor ou na área da fala, etc. Você tem uma resposta imediata da emoção, né? Então, e tem outro, que a gente chama superior, que é a emoção. Em vez de ir direto para um dos sentidos, ela passa pela parte frontal, aqui pela frontal da cabeça, né, do cérebro. Então, aí você reflete. Sabe aquele negócio que fala assim? Minha avó falava muito, conta até 10, respira fundo e conta até 10.
antes de, né, responder alguma coisa. Hoje a gente sabe que quando você conta até 10, que são 10 segundos, já modifica esse fluxo no cérebro. Então, o que deve estar acontecendo com vocês, que está acontecendo com todos nós, não sei há quanto tempo vocês estão de quarentena, né? Um mês. Hã? Um mês, viu? Um mês, assim, a quarta semana é a hora que começa a despirocar, entendeu? Porque não é, gente? Primeira semana é aquele negócio, onde eu estou, o que é isso? Não é isso? Você está tentando coordenar com as coisas, segunda, a terceira a ficha começa a cair, mais ou menos, não é, gente? Na quarta, quinta, pira. Sabe? Eu fico pensando, meu Deus, você começa assim, meu Deus, não vai dar para ver minha neta, nossa, vai nascer meu neto agora, não vou poder ir, não é isso? Aí você começa a ver o desdobramento, não é isso? E isso causa mais ansiedade e muita coisa, assim, muita taquicardia, né? Quer dizer, o estado emocional, nós temos que entender que ele foi bruscamente chacoalhado, vamos dizer assim. Certo? Mas, ao mesmo tempo, vocês têm que exercer a função que vocês têm de gestor, não é isso, gente? De trabalho, de uma rede que depende de vocês, outros adultos, outras crianças, né? Então, isso que vocês estão fazendo é bom, né? Esse grupo, assim, mas talvez precise fazer mais coisas, né? É o que eu estou colocando, a gente está tentando manter equilíbrio, mas não é fácil, porque conseguir o equilíbrio, gente, biologicamente falando, ele não é pelo intelecto nesse momento. É isso que eu queria enfatizar bastante com vocês, né? Eu tenho que procurar colocar no meu dia pausas em que eu alimente o meu cérebro de coisas positivas. Então, tem essa parte orgânica que eu falei, a água, o mexer o corpo, vocês pernambucanos têm essa cultura maravilhosa, põe a música lá, dança, sabe? Tenha momentos de... É um período, né, de nós retomarmos a vida cultural. A vida cultural que inclui a música, a dança, a literatura, quer dizer, aquelas, né, o desenho, que são as atividades humanas dos sistemas expressivos, que são os sistemas que têm a sua base, né, na emoção, não é? E trazer isso mais para a nossa vida. Porque na academia, na educação, nós usamos muito o intelecto. Na nossa cultura, a gente usa muito a fala, né? Mas a fala, que é boa assim, para compartilhar, etc., mas ela não vai ser suficiente para poder conseguir esse equilíbrio que a gente precisa, né? O que é isso, apresentar meu ecrã inteiro? Eu não sei fazer isso. Bom, não sei, pulou um negócio aqui, deixa para lá. Então, isso é uma aprendizagem. Então, teria que ter assim, algum programinha. Por exemplo, eu tenho aqui com os professores que eu estou trabalhando, gestores, uma coisa que eu já tinha feito antes, que eu estou fazendo com eles agora, ponha mais música em sua vida. Né? Então, a gente vai alimentando, porque hoje a internet é uma maravilha para isso, né? Então, eu tenho que... A gente faz isso porque tem que lembrar, porque o professor se envolve em tanta coisa, né, gente? E se esquece de si mesmo. E esse é um momento que não dá para esquecer de si mesmo, nem gestor, nem professor, porque a angústia é forte. Está todo mundo, muita gente colocando aqui angústia, né, o medo, né? Então, promover esse equilíbrio. O que acontece quando a gente ouve música? Né? E aí pode ser vários tipos de música. Né? A música erudita, as canções jazz, essas coisas sem palavras, elas são muito boas para ter um tipo de reação do sistema emocional. Né?
As canções com lírica, né? Elas promovem outro efeito. Os tipos de instrumentos que a gente ouve, um piano, um violoncelo, um cavaquinho, etc. Cada um deles tem um efeito diferente no cérebro. Então, é assim, a gente tem que poder fazer uma programação musical. Alguém escreveu aqui, voltar às nossas raízes. É interessante isso, porque esse é um momento que, para mim, é assim que aconteceu, porque eu levo uma vida tão agitada que, de repente, começou a sobrar tempo. Né? Tudo que eu fazia até às 6 horas da tarde, agora eu faço até às 2. Né? Então, hoje eu tenho mais tempo de tocar piano 2 horas por dia, ouvir mais música brasileira, enfim. Aquela que eu dizendo, jazz e blues, piano, relaxam muito. Então, é assim, vou dar um remédio para vocês, tem que ouvir música todo dia. Né? Se vocês quiserem uma ajuda na primeira semana, eu posso mandar para um Jimmy um pouquinho algumas sugestões, não é isso? E tem que ser assim, músicas que atendam, né, que envolvam o sistema emocional, etc. Para você fazer o quê? Porque a música é aquilo que vai mais rapidamente para o nosso sistema emocional. A música faz a gente mudar de humor de uma hora para outra, não é, gente? Aí, outro dia eu estava falando com professores aqui eu falei assim, você está triste, está querendo chorar? Esse é um período que eu aconselho para vocês, chorem. Sabe, quando der vontade de chorar, quando achar que você perdeu o fio da meada, e ainda falei, o pessoal dá risada, mas quando você está assim, não põe um frevo, não põe uma música alegre. Põe uma música triste que é para você já chorar de vez. Certo? Você já extravasar aqui. Né? Nós temos que... ela está dizendo no YouTube tem músicas para relaxamento. Eu uso muito. Né? A gente escolhe aquelas que a gente se sente melhor, porque eu, mesmo sendo musicista, mesmo tocando instrumento, etc., eu na segunda semana, porque eu vim acompanhando a China, né? E eu estava vendo que aquilo lá estava acontecendo, né? Porque eu estudo mandarim, então eu tenho a televisão chinesa aqui, eu fiquei vendo aquele povo construindo hospital em 10 dias, eu falei, gente, o que é isso? E esse bendito desse vírus vai chegar aqui, ninguém estava nem pensando. Imagina, está lá na China, não sei o quê. Eu falei, mas é impossível eles segurarem lá, né? E aí fui acompanhando ali. Primeira, segunda, quando começou a chegar aqui na Europa, já chegou pesado na Itália, né? Eu pus muita música dessa de relaxamento de fundo, o tempo todo, para poder ajudar meu sistema emocional, né? Dar uma calibrada. Né? Então, isso é muito importante, assim. Se vocês quiserem, depois eu mando isso por escrito. Né? É muito importante você ter essa alimentação durante o dia. Né? E entender e ter paciência consigo mesmo. Gente, tenham paciência, porque todo mundo está enfrentando a situação dentro de casa, com a família, né, gente? Com os filhos, pai, mãe, sei lá, todo o seu sistema afetivo, né, que está ali, e que está todo mundo também na mesma. Né? Então, é o momento, ela falou aqui, de voltar na nossa cultura. Pernambuco, para mim, é o estado brasileiro mais rico, né, em cultura, em música, literatura, assim, história. Eu trabalhei tanto tempo aí 17 municípios foram, né, na época do Procentro, e Pernambuco e Minas tem um grande acervo cultural. Esse é o momento, sabe, inclusive com os professores, com os alunos, né, trabalhar, voltar, retomar essas coisas da cultura, porque elas alimentam a nossa identidade e reforçam, fortalecem o sistema emocional. Agora, eu sempre digo para os mineiros que vocês, pernambucanos, vocês têm orgulho da sua cultura. É um lugar no Brasil que eu acho assim, não só tem uma cultura muito rica, mas assim, o povo é muito orgulhoso da sua cultura. Então, quando eu falo de fazer um currículo emergencial, não é? Que a gente tem que fazer,
para quando voltar para a escola, mas agora também. Quer dizer, o que nós temos que pôr a mais nesse currículo agora? Né? Porque tem que pôr. A situação anterior, ela não vai voltar do jeito que era. Né? E nós também não sabemos quanto tempo vai ficar essa história desse vírus. Aqui tem lugar aqui na Europa que já está botando escola para começar só em 2021. Né? Quer dizer, as decisões aí são culturais, são de país, etc., mas nós temos esse elemento de não saber o que vai exatamente acontecer. Então, nós temos que trabalhar com essa coisa do curto prazo, médio prazo e o longo prazo. Isso é da antropologia. Né? Então, trabalhar com 3 níveis. Então, nesse curto prazo, o primeiro movimento é de vocês cuidarem de vocês mesmos. Né? Porque a carga de gerir um sistema, seja lá pequeno que ele seja, sistema educacional, com tudo que já tem, que a gente sabe, ainda mais vir com essa coisa que as pessoas vão chegar, né, já estão com perdas, né? As pessoas têm isso também, tem gente acumulando perda, tem, enfim, esse receio que nós temos, né, de que aconteça alguma coisa com a gente ou com a família. Eu não estou cronotando o tempo de quanto que é. Como professora... Porque estão escrevendo muito, vocês querem perguntar, gente? Então, eu posso falar mais um pouco? Pode falar sim, fique à vontade. Vamos mais 15 minutinhos, tá bom? Não, eu falo. Eu vou longe, mas... Toma uma aguinha para... É muito importante vocês aproveitar para perguntar e a gente... Né? Então... Vamos ver. Tem perguntas aqui, mas você quer deixar para o final? Eu vou falar mais um pouquinho, aí a gente faz Pediu para eu falar mais um pouco? Então, retomando. Sistema emocional, né? A tomada de decisão. 2 processos mentais direto do sistema emocional ou do sistema emocional passando pelo que a gente chamava de razão, né? Em que você reflete um pouco e você toma outra atitude. É bastante complexo para o cérebro tomar a decisão em estado de alerta. Dá para entender isso, gente? Porque o estado de alerta é aquilo assim, que você está preparado, né, para ter um comportamento de defesa ou resolver alguma coisa, etc. Então, é muito difícil, nesse momento, né, que você está assim, você tomar uma decisão que inclua a reflexão. Então, assim, tenha mais paciência com vocês mesmos, com aquela correria, sabe? Eu sempre vi em prefeitura, né? É tudo muito louco, né, gente? Porque acontece 10 coisas ao mesmo tempo, está fazendo uma coisa, vem outro, chama. Não é? Vocês estão sempre pagando incêndio, né? Tem que baixar um pouco a bola agora. Né? Quer dizer, o que é mais importante nesse momento para o coletivo dos educadores e da escola? Né? Além da sua família, que está ali, que não, né? Você não pode faltar com a família. Não pode faltar com os filhos, não pode faltar com as pessoas queridas, etc. Todo mundo precisa ali. Eu sou filha de professor e diretor de escola, eu sei como é que é. A gente bota a escola, a educação, assim, parece que a educação é uma coisa tão forte, né? Uma coisa assim, que pega tanto o indivíduo, que a gente acaba botando isso em primeiro lugar, né, gente? Não sabe fazer prioridades. Então, esse é o momento que a gente tem que priorizar. A gente só consegue fazer isso escrevendo no papel. Tudo que você está pensando que você tem que fazer, sabe? Põe no papel lá tudo que você acha em casa, tudo que você acha na escola, e depois vai riscando fora o que dá. Porque nem tudo precisa ser feito agora. Então, priorizar, por exemplo, quem é secretário.
qual foi a reação das escolas, da educação? Primeira coisa é cumprir os dias letivos e fazer o currículo. Foi ou não foi? Só que o conhecimento agora, se ele for trazido para os alunos que estão nessa situação de medo, o medo é a pior emoção para a aprendizagem. O medo, ela bloqueia, né, as redes neuronais que precisaram. Dá licença um instantinho. Então, em situação de medo, nós não aprendemos. Então, não adianta forçar a barra em termos de aula e conteúdo. Dá para trabalhar, dá para pensar em trabalhar o desenvolvimento desses alunos, etc., uma outra maneira de fazer o currículo. Vai falar disso aqui, agora vai ficar longo, não sei. Mas eu podia mandar esses 2 papers que eu tenho aqui para vocês. Então, hoje eu falei com uma prefeitura aqui que eu dei consultoria há muito tempo, e eles fizeram uma programação para Fundamental 1, baseado em poesia, quer dizer, estão fazendo, não é assim, solto, mas eles fizeram um currículo com essas ações humanas que mexem positivamente com a emoção das pessoas, envolvendo os pais também. Mas eu me preocupo muito com vocês, eu me preocupo muito com a gestão, porque as escolas, quando voltarem, elas vão ter a cara do que vocês decidirem agora, de como é que vai ser essa volta, né? Ou então vai prorrogar aí a quarentena. O que nós já podemos fazer para buscar o equilíbrio químico do cérebro? É uma coisa química, gente. Não é uma coisa da vontade. Não adianta eu falar para mim mesmo, eu vou ficar bem, eu vou fazer isso, não sei o quê, quando você está, né, as áreas de recompensa do cérebro não estão recebendo nada, você só está com a parte que a gente tem áreas de recompensa. Então, nesse momento não está acontecendo muita recompensa, né? Às vezes comer muito, né? Tem gente que sai comendo muito nada. Então, essa busca do equilíbrio químico, você tem que pensar nisso, tem uma coisa biológica que precisa ser tratada primeiro e que não vai poder ser resolvida pela intenção, pelo discurso, né? Porque você pode ter vontade, você fala, não é isso? Mas não consegue fazer. E eu vou dizer para vocês, você está gravando, eu não gosto muito de falar, mas eu vou falar assim. Eu, pessoalmente, que sou a pessoa que tem esse conhecimento, que toco música, não é isso? Que faço yoga, tem um monte de coisas que, sabe? Tem hora que, assim, sabe, se eu vou levantar do sofá para... Eu tenho uma varanda muito grande na minha casa, que tem 30 metros quadrados, por isso que eu estou proibida de sair na rua. A gente está proibida mesmo. Às vezes, assim, eu falo, não, sei que eu tenho que caminhar, eu sei isso, eu sei aquilo, mas tem hora que eu falo, te dá um negócio assim que você fala, meu Deus, o que é tudo isso, né? A gente tem que entender que, né, tem hora que você não quer fazer mesmo, mas é aí que, não, tenho que me forçar aí, porque eu sei que depois que eu der 10 voltas na varanda, eu vou estar melhor. Então, depois que eu, sabe? Então, a gente tem que entender como a gente sente, não se culpar, né? E procurar, assim, estabelecendo rotinas, inclusive com a família, né? De fazer pequenas coisas em família, né? É uma ótima oportunidade para se ler coisas conjuntas. Pega aí um Suassuna, gente. Pega aí, sei lá. Vamos, sabe? Não sei, né? Vamos pegar as coisas de Pernambuco, vamos cantar umas musiquinhas com as crianças, quem tem filhos. Traz mais dessa coisa da cultura, porque, na verdade, nós somos seres de cultura, né? Lembra, eu falei isso para vocês. E tem outro agravante, e é importante eu lembrar, que é a tela.
Está todo mundo ficando na internet o tempo todo. A internet até já caiu a qualidade enormemente, né? Então, o que acontece no seu cérebro quando você está muito na tela? Ele vai ter uma química que vai, né? Porque a tela, ela estimula e ela vicia e ela irrita. Ela vai dando ansiedade também. Então, nós estamos num momento que a gente tem que entender, para todo mundo da família, para os alunos, etc., que viver em frente da tela, né, é um fator bem comprovado de irritação, né, do cérebro, de causar ansiedade, e causa dependência. Hoje está muito claro isso, né, e aí qualquer tela que emita luz, né, o iPad, o telefone celular, o computador, etc. Então, realmente, não pode ficar muito tempo na tela, tem que ter pausas, né? Porque é uma questão química e também causa principalmente nas crianças, jovens, ela causa dependência. Então, assim, tem que ficar ali para trabalhar, mas levanta, fica meia hora sem, volta, dá um descanso, para a química do cérebro baixar um pouco, porque ela realmente estimula muito, né? Essa luz da tela, ela perturba o sono, já está comprovado. Então, vamos tentar não olhar o computador, nem o celular, nem nada, 1 hora antes de dormir, para dormir bem, porque o sono agora é muito importante. Eu não sei quantos de vocês estão perdendo sono, mas a gente está vendo, eu estou acompanhando, né, aqui com os grupos que eu tenho relação na França, não sei o quê, está tendo problema de pessoas com insônia, né? Porque não consegue... o que é insônia, né? Essa incapacidade de quimicamente entrar no estado de repouso. Então, tem várias dicas aí, isso aí eu posso mandar para vocês por escrito, porque eu acho que é legal ter, né? Inclusive para poder passar para outras pessoas da família, etc. É um momento que nós temos que aprender mais a viver com a gente mesmo. Nós estamos vivendo numa época de tanta correria, não é isso? De tanto não ter tempo para nada, e de repente uma coisa assim impensável que todo mundo fosse ficar dentro de casa com tempo para gerir do jeito que achar, porque não, né? Do jeito que de lidar com o trabalho, etc., né? Então, eu vou dizer para vocês, assim, o cérebro precisa de pausas. Nós precisamos de pausa para diminuir, não é isso? Esse estado de alerta que ele está, né? E esse estado de alerta está muito por causa do medo. Então, e o medo não se resolve falando. A gente tem que... nós temos que fazer ações do corpo todo, não é isso? Para poder modificar pouco a pouco, porque nada acontece de um dia para o outro. Sabe? Eu espero que tenha mais um mês aí de quarentena para vocês poderem equilibrar um pouco a cabeça antes de voltar para a escola, né? Porque a demanda vai ser grande. Mas a gente está aqui, as pessoas que eu estou trabalhando, nós estamos entrando com essa questão. A gente já fez isso, sabe? Por exemplo, no Rio de Janeiro, quando eu trabalhei no estado do Rio, nós fizemos, durante um tempo, a chegada na escola, os 10 primeiros dias, não havia aula, havia acolhimento. Então, toda uma programação, nós fizemos isso em Blumenau, na prefeitura, onde mais? Nós fizemos, em umas outras nós fizemos menos, né? Assim, 2 dias, 3, mas nós todos estamos precisando ser acolhidos, né? Todo mundo está precisando ser recebido com afeto. Afeto é muito importante, né? Então, essa volta à escola, ela tem que ser planejada agora, né? Como é que nós vamos poder trazer esse momento de integração das pessoas? E aí você tem, das formas de arte,
a música é a que mais contagia as pessoas entre si. Você vê que a música atua muito em cima da gente, na mudança de humor, que nem eu falei. É a coisa que mais mexe com o nosso sistema emocional, de trazer memórias, né? De relembrar coisas, né? O olfato é muito forte também, mas é mais forte. Um odor, a gente lembra de uma coisa lá que aconteceu quando você era muito pequeno, etc. Mas a música, que é muito estudada hoje e já bem comprovada, né? Essa música que faz com que pessoas de mal de Alzheimer retomem, conversem e lembrem de coisas, ela modifica o movimento, de mal de Parkinson, ela regula o batimento cardíaco, né? Para quem está aqui, várias pessoas aqui colocaram, taquicardia, da angústia, etc. A música, biologicamente, ela atua nisso. Ela atua no sistema nervoso, todos os sistemas que nós temos. Então, ela está dizendo aqui que a música é a trilha sonora da vida, né? Exatamente, né? A gente sabe disso, né? Por que a música existiu em todas as culturas, em todas as comunidades? A música fez parte, né? Todo mundo tem suas músicas, né? O bebê já sai cantando. Hoje eu estava vendo uma análise dos vídeos aqui da França, né? Como que o neném, ele já, né? Eu tinha visto isso nos livros escrito, né? Porque o choro do neném, ele já chora em tons musicais, né? Até tem alguma publicação minha, eu falo do exemplo do Mozart, porque o Mozart diz que quando o filho estava chorando, ele, em vez de ir lá acudir o filho, ele ficava identificando que tonalidade que o filho estava chorando. Está chorando em dó maior, está chorando em ré menor. Né? Hoje, gravando o choro de bebezinho recém-nascido, você já identifica a linha melódica que está lá. Quer dizer, nós somos seres musicais, nós somos seres de cultura, né? O movimento e a música são as últimas memórias que a gente perde quando a gente fica doente, quando tem Alzheimer. Então, é um momento também de nós voltarmos um pouco para essa dimensão biológica e cultural da pessoa que nós somos, da cultura que nós temos, né? Então, isso traz eu estou falando de uma coisa muito objetiva, isso traz uma modificação biológica no corpo que vai ajudar a gente ter menos medo, né? E mais calma. E entendendo aos poucos, né? Porque eu acho que demora um pouquinho para a gente entender o que é isso que está acontecendo. Porque é tão surreal, né? Ninguém de ficção científica conseguiu inventar um negócio desse, né? Então, é novo, mas ele também, eu acho que abre possibilidades. Nós estamos parando, nós estamos tendo possibilidade de conversar mais, de pensar, apesar de estar isolado, que é uma coisa difícil também a gente estar isolado do outro, né? Aí, graças a Deus que a gente tem tecnologia, eu posso estar conversando com vocês aqui, né? Então, o isolamento social, ele pode criar outras formas de a gente buscar comunicar. Hoje eu recebi cartinha de filhos de amigos meus da França, tal, mas escreveram carta, e o correio ainda está funcionando. É uma coisa maravilhosa receber uma carta que a gente não recebia mais, né? Então, nós temos que procurar assim, as formas de comunicação, né? Então, vou dar aqui alguns exemplos que a gente tem feito aqui na Europa, que eu vejo muito. Por exemplo, na Itália, as pessoas estão cantando muito, cada uma vai para a janela e canta todo mundo junto. E quando, né, todo dia vai lá para a janela e canta. Aqui a gente tem um pouco aqui em Portugal também. Nós assistimos coisas simultaneamente, né? Antes de falar com vocês aqui, teve um belíssimo concerto de um pianista russo maravilhoso, que deu para assistir, que foi das 7 às 7h40, né?
E aí várias pessoas a gente assiste em casa e vai comentando, olha que legal, olha não sei o quê, a gente, como se estivesse numa sala de espetáculo, todo mundo junto. A gente já tem isso como um hábito, olha, vai passar isso. Ah, tem Chico Buarque, ele liberou Caravana, vamos assistir Caravana. Aí assistimos 3 vezes Caravana em seguida, todo mundo aqui. Então, nós temos que criar outras formas de comunicação, porque é duro esse isolamento social, muito difícil. Né? Mas também é uma possibilidade da gente pensar que o ser humano tem outras formas de comunicação que estavam muito em pouco uso, né? Então, aí eu vou terminar para vocês fazerem perguntas. Eu queria falar muito dessa questão da memória, gente, que é bem importante. A gente tem muitos acervos na memória, mas nós não temos muitos acervos para lidar com essa situação, puramente. Né? Então, a gente vai ter que buscar lá coisas que nos dão prazer, que nós temos boas memórias na família, pessoal, e criar novas a partir do que nós estamos vivendo. Né? Então, essa questão do acolhimento, né? De começar uma reunião com uma música, começar uma reunião com uma poesia, não sei, a gente tem que trazer a literatura, porque a literatura também tem um impacto muito grande no cérebro, muito grande. Então, eu tenho grupos de leitura de livros, né, que as pessoas estão lendo o mesmo livro, depois a gente conversa e tal. Então, há muitas formas de criar comunicação que são mais sensíveis, que mexem com os sistemas expressivos, com a nossa sensibilidade e que nos fortalece. Porque o fortalecimento, nesse momento, vem daquilo que o ser humano faz melhor, que o Vygotsky falava, que era a coisa mais sofisticada que o ser humano faz, que é a arte. Né? As várias formas de arte. Né? Entre elas, a música e a dança, né? Que pega o movimento e a música, mas são assim de grande contágio, né? Entre as pessoas. Então, a gente tem visto muito isso aqui, né? Que eu acho que, como as pessoas moram em prédios, né? Acabam cantando junto, fazendo as coisas junto. Então, são algumas das coisas que eu queria falar, mas dizer assim que é possível, mas mais do que nunca nós só vamos conseguir fazer isso, e principalmente a questão da escola, coletivamente. Estamos isolados, mas coletivamente. E, sabe, vamos ser humanos, que nem ele lá falou assim, eu estava ali, deu um branco, não sei o quê, eu larguei tudo. Sabe, vamos falar dessas coisas. Né? A gente tem... Não é fraqueza. Não, porque eu estou trabalhando com gestores, diretor de escola, que, assim, secretário de educação também, prefeitura que eu estou trabalhando junto, sente, não, eu tenho que estar forte. Não, quem está forte, quem que aguenta ser forte nesse momento? Forte é ser fraco e buscar o caminho, entendeu? Porque é muito claro isso, nós não temos na memória. Eu vejo assim a diferença, minha filha é casada com um alemão, na Alemanha tem essa coisa da guerra. Olha como foi diferente a reação na Alemanha. Eles têm um know-how, ou não é, gente? Doutor Elvira, 5 minutinhos, tá bom? Não, termina agora mesmo. Ela falou aqui de... Você quer fazer as perguntas? Depois eu já falo o que a moça escreveu aqui, que eu não sei quem é. Você vai colocar as perguntas, não? Alguém quer falar? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o final. A gente tem agora falar do Unicef Brasil,
e, posteriormente, a gente deixaria as perguntas e as respostas para o final. Teria alguma condição da gente fazer dessa forma, professor Elvira? Mas aí vai até que horas? Mais 40 minutos para a gente concluir a fala do Unicef e a gente colocaria as perguntas e respostas. Deixa eu ver como é que está aqui o chat. Para mim, acho que não vai dar, porque eu tenho outra... A Socorro Não vai falar ficar, né? Aqui são 9h15, eu tenho outro... O horário, o fuso horário, realmente, ele é... Não, eu não ele posso é ficar muito 40 minutos, porque diferente. eu tenho um grupo de Nova York. Imagino. É porque o Socorro me falou... Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar duas perguntas que temos aqui. O tempo da pessoa do e você responde. Tá bom? A gente abre duas perguntas e você responde as duas. Pode ser, professora? Pode, eu não quero tomar o tempo da moça do pessoal do Unesco, né? Tá me ouvindo? Tô. Não, que isso. Não se aperreia. A gente vai transmitir, então, aqui duas perguntas que a gente tem aqui no chat, tá bom? Para que você possa responder. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta. A primeira... Esses comentários que passaram aqui, que tem perguntas e tal, isso pode passar para mim, não? Posso. Eles ficam salvos. Eu posso fazer um registro de toda a conversa e salvar para lhe mandar também. Se você me mandar, eu vou acrescentar nesse artigo que eu escrevi aqui, ó, currículo emergencial. Aí eu vejo as perguntas de vocês e coloco aqui e já respondo. Ah, pronto, perfeito. Então, ótimo. Que foi surgindo. Então, ótimo. Vai ser bom. Porque passou muita coisa. E aí a gente disponibiliza no chat. Não, tá ótimo. Foi muito boa a sua sugestão. A gente tem um site, né? undimepr.org.br. E a gente disponibiliza posteriormente para os participantes no site. Mando sim, professor. Mas eu posso responder agora duas. Você está ouvindo? Estou ouvindo. Tá picando um pouco, mas estou. Professor Elvira? Deixa eu ver uma coisa. Max? Olá, Max. Pronto, vamos... Ô, Max, me ouve? Oi, professor Natanael. Consegue me ouvir? Agora eu estou te ouvindo. Estava ruim aqui, meu áudio cortou um pouco. Ótimo. Ô, Max, é o seguinte, a bem da verdade, a gente teve um contato agora do pessoal do Unicef, e para deixar a doutora Elvira um pouco mais à vontade para a conclusão da fala, e também para essas possíveis contribuições para os questionamentos que surgiram, a gente considerou por bem, e aí o pessoal do Unicef também não tem nenhum problema quanto a isso, a gente deixa para que no próximo momento, talvez na próxima semana, a Verônica já se disponibilizou para que a professora Elvira pudesse concluir esse momento, e a gente fechasse, então, essa participação com as perguntas e respostas que a doutora Elvira pode encaminhar a todos do grupo. Então, nós não teríamos mais a necessidade de estarmos assim, um pouquinho correndo contra o tempo, tá bom? Então, a gente agradece a Verônica, a toda a equipe da Unicef, né, pela disponibilidade, tanto em aceitar o nosso convite, de participar conosco, quanto também de abrir esse momento para que, no momento seguinte, possivelmente na próxima quinta-feira, eles pudessem, de maneira mais tranquila, participar. E a doutora Elvira poderia concluir o momento que está sendo muito, muito oportuno,
tem muitas indagações, muitos questionamentos e perguntas aí para serem respondidas, e a gente fica com um tempo mais tranquilo para discorrer, tá bom? Perfeito. Então, doutor Elvira, fique à vontade para continuar a sua palestra. Você não quer começar a fazer as perguntas? Aí tem bastante, não tem? Eu estava vendo aqui, ou não? Deixa eu ver como estão de perguntas aqui no chat. Não tem ninguém Vamos que quer pegar falar? aqui do início. Deixa eu ver aqui. Fábio Bezerra pergunta o seguinte, doutor Elvira. Doutor Elvira, a senhora conhece a técnica Pomodoro de gestão do tempo no trabalho? Acho que tem tudo a ver com sua fala sobre equilíbrio mental e gestão dos tempos de trabalho durante o isolamento. Foco no trabalho criativo, pausas e tempo para alimentar as outras demandas do cérebro. Eu não conheço essa técnica, mas como antropóloga, a gente tem muito essa questão do uso do tempo, né? De fazer uma gerência, uma gestão do tempo. Na antropologia da educação, nós olhamos muito isso, né? O espaço e o tempo. Então, nós temos, como adultos, né? Ondas de atenção, né? Então, e as pessoas têm sua característica pessoal de organizar esse tempo, né? Então, na antropologia é um eixo fundamental, a organização do tempo, né? Agora, conhecendo assim um pouco o funcionamento do cérebro, nós sabemos que essas ações, elas não obedecem sempre à mesma cronologia, né? Então, quem é artista sabe disso, né? Quer dizer, dou exemplo, escritor que é escritor, a maior parte deles, eles sentam para escrever, né? Tem amigos escritores conhecidos e tal, e eles ficam lá, né? 5 horas sentados na mesa, é uma coisa assim, né? De pegar aquele tempo e tanto pode sair uma página, quando não sai nada, como pode sair 10, 20 páginas, entendeu? Você tem uma organização desse tempo na disciplina para a criação, né? Todo artista ele tem que exercitar todo dia a sua técnica, o seu fazer, não é isso? Para ter a disponibilidade, né, na hora que ele for criado, ele ter esses elementos já constituídos lá no cérebro. Quem toca instrumento sabe que tem que tocar um instrumento todos os dias, mesmo que não esteja com vontade, né, mesmo que não saia bem, né, mas você tem que ter essa prática, né, do próprio instrumento. Então, dependendo do seu fazer, né, você vai ter quais são as exigências, inclusive motoras, etc., do que você está fazendo. Para ter uma questão criativa, né? Não sei se a palavra seria criativa, mas eu diria assim, nessa situação que a gente está de confinamento, precisa haver momentos lúdicos, certo? Então, a ludicidade está em várias formas de coisas que a gente pode fazer em casa, né? Então, você cozinhar, você fazer um prato, não sei o quê, também é uma atividade lúdica, né? Você programar dentro das artes, né? Coisas que possam ser lúdicas. Mas lúdicas também, eu tenho visto aqui vídeos, né, de famílias aqui da Europa, que a família pega e monta um teatrinho, sabe? Faz lá uma cena do filme Miseráveis. As pessoas têm criado muita coisa assim do drama, né? De fazer um esquete, né? Então, isso é uma coisa que nós não fazemos habitualmente e que você pode colocar lá como um momento de ludicidade. O que é ludicidade?
né? Aquela situação em que você vai buscar lá nos seus acervos de memória algumas coisas, alguns elementos e recriar ou criar alguma coisa em cima deles, né? Então é um exercício de evocar, de evocação da memória e de criação. Você não precisa ser artista para fazer isso, né? Então eu não sei bem esse que você colocou aí, mas essa alternância, né, do lúdico, procurar ver, já que a gente tem tanta coisa aí na internet para ver alguma coisa que envolva o humor. O humor é muito importante, né? Então você faria uma, uma programação, né? E que não precisa ser todo dia que vai fazer isso. A gente não pode se forçar um cronograma. A gente pode criar, né, isso, um currículo dentro de casa, né? Que eu acho que era uma coisa que nós poderíamos estar fazendo com essas crianças, principalmente do Fundamental 1 e de Educação Infantil, né? Elas estarem realizando atividades que envolvam o desenvolvimento da função simbólica, que está tão deixado de lado na educação formal hoje em dia, né? Então, as crianças da educação infantil, do fundamental, elas não têm tantas atividades de desenvolvimento da função simbólica, que é a coisa fundamental para a criação, né? E para a aprendizagem, inclusive, da ciência. Então, o uso do tempo, se você quiser entender, na antropologia, quando a gente trabalha com antropologia, a gente anota. Durante uma semana, você vai anotar como você está usando o tempo. Porque você só pode pensar no tempo se ele ficar concretizado de alguma maneira para você poder recuperar, porque senão você não sabe aonde vai parar seu tempo, né? Então, se você quer conhecer melhor você mesma, como você está lidando nessa situação de confinamento, é fazer o emprego do tempo que a gente faz, né? Que é muito simples. Você pega um caderno lá e põe o dia e vai marcando, né? Comecei às 8 horas, sentei no computador, a hora que saiu meio-dia, depois você vai ter uma ideia, e quando você faz isso, você vai ter uma ideia se você está sendo sensato com você ou não, né? Então, essa coisa do tempo é uma aprendizagem, né? Porque a gente vive o tempo, né? Mas não pensa sobre ele, né? Então, agora é assim, que nem você estava falando que você estava ali, vou terminar as coisas, não sei o que, de repente não consegue fazer, é porque você usou demais o tempo, né? Usou demais essa química, você se estressou demais. Então, quando você marca o tempo que você está, né, fazendo um esquema, isso é muito importante para as famílias, que agora estão com as crianças também, porque muitos pais que podem ficar na quarentena, né, porque nós também estamos falando de classes sociais aí que não podem fazer ou que já tem né, outra organização social tal, mas é bastante importante que a gente reflita nisso e não trabalhe em casa, não é isso? Mais do que seria o seu período de trabalho normal. Tem que dar um jeito. Não dá para ficar que nem diretor de escola que sai não sei que hora, gente da secretaria que não tem hora, porque a minha experiência com secretaria de município é que o povo não sai, né? Vai ficando, arranja outra coisa para fazer, não sei o quê. Tem que haver uma certa disciplina aí para fazer uma equivalência do tempo. Eu não vejo outra maneira de fazer isso se não for fazendo uma anotação de pelo menos 5 dias para você entender como é que você está distribuindo, né, como é que você está funcionando com o tempo, né? E lembrar da atividade lúdica, né? De ludicidade, que envolve uma certa criatividade e a atividade do trabalho, as pausas que eu falei. Então, criar um pouco um sistema
E é bom criar agora, porque eles estão dizendo que vai ter uma segunda onda, né? Quer dizer, vai essa, depois vai ter uma segunda onda, vai ter quarentena novamente, né? Vamos ver. Não sei se eu respondi a pergunta ou não, acho que sim, né? Ou não. Sumiu aqui. Deixa eu ver uma outra pergunta que foi feita aqui para a senhora. Lígia Benatti, eu gostaria que a senhora comentasse mais sobre ações a curto, médio e longo prazo. Curto prazo, isso também é muito dentro da antropologia, né? Curto prazo, o dia de hoje. A escola tem, agora não estou falando no sentido da instituição escolar, estou falando do ponto de vista da pessoa, né? Então, curto prazo é o hoje e amanhã, né? Médio prazo é essa semana e longo prazo é um mês, né? Então, por que o curto prazo é importante? Porque a gente tem uma coisa cultural no Brasil que as pessoas dos outros países acham bastante estranho, que é a nossa relação com o tempo. Nós somos uma cultura que a gente acha que o tempo é maior do que ele realmente é, né? Então, e educador, então, educação, Nossa Senhora. Eu era consultora ali de Patinga, e aí nós sentamos em outubro, porque geralmente a gente trabalha assim, né? Trabalhava assim, né? As outras prefeituras também, que vamos organizar o próximo ano letivo. E aí elas faziam toda a programação e apresentando para mim. Eu fui anotando, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer não sei quantos encontros disso, vai fazer não sei o que lá, e eu marcando o tempo de cada atividade, né? Quando chegou ali numa altura, eu falei, gente, vocês trabalham 40 horas por semana, né? Pelo menos é o que está no contrato. O que vocês me apresentaram aqui já estourou o ano, vocês nem chegaram ainda em agosto. Quer dizer, você planeja muito mais do que você realmente pode fazer, né? Então, o brasileiro nós somos aquela cultura que fala assim que a festa é às 8, né? E ninguém chega às 8, porque se chegar, a dona da casa ainda está pondo fogo, o frango no forno. A gente não chega, né? Em outros países, festa é às 8, você está lá às 8. No brasileiro é assim, 8 é mais ou menos, né? Entre 8 e 10 e 9 e 15, sabe? A gente não... Outras culturas, a gente, quando vai viver em outros países, a gente sofre um pouco, porque quando fala das 8, é para você estar lá às 8 e às 9, meus filhos iam em festa de aniversário e vinham num convite e falavam assim, para chegar às 4h15 e sair às 5. Né? Então, as pessoas têm relação cultural com o tempo. Nós, no Brasil, nós temos essa coisa assim de achar que você vai chegar na hora, né, lá na faculdade, mas o caminho demora 50 minutos, você sai com 30 minutos antes e ainda acredita que vai chegar lá. Então, essa relação com o tempo, na cultura brasileira, ele é muito elástico, ele não corresponde, né, a exatamente o tempo, né, do relógio cronometrado. Então, nós geralmente pensamos que podemos fazer mais do que a gente faz, do que poderia fazer. Né? Então, esse é um momento que você não pode ficar dentro de casa, né, trabalhando o tempo todo. Provavelmente tem outra pessoa adulta trabalhando. Tem que haver uma organização desse tempo. E isso, gente, não se faz na cabeça. Ela faz, sabe, um planejamento no papel mesmo. Tá? Então, como essa vida coletiva está demandando essa interação das pessoas em casa, né, a gente tem que sentar e programar mesmo o que vai ser feito, quais as atividades coletivas, o que vai ser separado, tem que planejar aí. Né? Isso a gente tem, na antropologia, a gente tem um plano mesmo, né, de trabalhar isso com papel. Eu uso muito em Secretaria de Educação para a gente
poder refletir no que vai ser feito na secretaria. Seria a longo prazo o ano, não é isso? A médio prazo um mês e a curto prazo uma semana. Aqui no caso de pessoal, como a gente está nessa situação de isolamento, então seria diminuir esses períodos de tempo. Eu tenho material sobre isso, se vocês quiserem eu posso mandar, né, que chama planejamento de tempo, né? Que é um pouquinho que a gente deveria fazer com o currículo em termos da aprendizagem dos conceitos, né? Porque um conceito não se aprende de um dia para o outro. Então, como é que a gente vai desenvolver o conceito de flutuação na criança da educação infantil, né? Não vai poder ser numa atividade, numa semana. Eu tenho que ser 20 atividades distribuídas em 4 meses, para poder... Isso aí usando já a neurociência, né? Nós só construímos uma memória no longo do tempo. Então, é uma questão também curricular, né? Então, a gente sabe também que, se você for ensinar uma matéria, é melhor dividir num tempo mais longo do que juntar ali na mesma semana. Por exemplo, eu vou ensinar álgebra, você tem possibilidade de aula de matemática, vamos dizer, 30 horas que vai trabalhar com um determinado conteúdo. E é melhor espaçar essas 30 horas em 4 meses do que fazer tudo concentrado numa semana. Porque a aprendizagem, né, no cérebro, a gente sabe hoje, ela é sucessiva, né, ela vai reforçando, né, os neurônios vão formando caminhos, vão tendo mais química trocando entre eles, até fazer uma memória de longa duração. Senão fica curta duração e some. Então, esse planejamento de longa duração é, inclusive, para obedecer, se adequar às características biológicas da aprendizagem na espécie humana, né? Gente, se não tiver... Fala. Não tem, de momento, assim, mais perguntas, mas eu abro aqui para quem quiser fazer a pergunta agora ao vivo. Abrir o microfone e fazer a pergunta à doutora Elvira. Alguém tem alguma pergunta a fazer, algo a contribuir com a fala da doutora Elvira? Alguém, pessoal? Acredito que a sua explanação ela conseguiu atender a todos nós, né? Acho que cada um se enxergou num pouco do que você falou, né? Desde uma situação mais geral, mais uma situação específica. Todos nós conseguimos nos enxergar muito da sua fala. E acredito que todos sejam satisfeitos por isso, né? Porque a gente conseguiu se enxergar e era muito o que a gente precisava ouvir. Eu digo isso assim, né? Falando por mim, né? Eu precisava muito ouvir o que você trouxe hoje para nós todos. Porque é um momento é um momento difícil, mas de conhecimento próprio, né? Eu acho que e é uma questão que todo mundo está vivendo, né, gente? Porque e aí vai revelando, né? Eu quando fui seguindo ali o canal da China, quando apareceu lá, a minha professora de mandarim, que é chinesa, mora aqui, né? E a gente, quando viu aquele negócio, o vírus, o pereré, vai fechar Wuhan, não sei o quê, eu cheguei para ela e falei, nossa, esse negócio lá na China, que horror, não sei o quê. Ela falou assim, não preocupa não, a China em 2 meses vai resolver tudo isso. E eu fiquei olhando para a cara dela, ela falou assim, como assim? Ela falou, não, a China vai ver.
E não é tanta gente assim, não sei o quê, eles vão resolver, pode ficar sossegada. Aí eu falei, eu fiquei assim, né? Falei, mas como que vai resolver, né? Tava aquela confusão. Eu sei ter uma pergunta, né? E aí eu só queria terminar esse negócio da China, porque eu fiquei impressionada. Quando eles falaram que ia construir um hospital em 10 dias, eu falei, mas não existe um negócio desse, né? Só que eles ficaram com as câmeras lá para a gente. Quem quiser, 24 horas você podia assistir, né? Toda hora eu olhava e aquele 1.000 trabalhadores ao mesmo tempo fazendo aquele hospital, 10 dias estava pronto. Eu falei, gente, que educação, que sistema educacional que esse povo tem. Sabe, a gente vê ali como é que está tem a cultura, tem não sei o quê, mas eles são assim, né, você precisa ter dominar muita coisa, né? Eu fico pensando em termos do cérebro funcionando, para poder ter essa coreografia que eles têm, né? Que vem muito da língua deles também, é uma língua completamente complexa e que desenvolve muito o cérebro, né? Mas o que está muito claro, né? A gente vai seguindo os diversos países, como a educação, né, conta numa hora dessas. Eu acho que nós vamos sair dessa situação, da humanidade vai sair com outro valor para a educação, juro por Deus. Né? Porque, assim, se a gente for pensar em cada país, como é que está sendo, né, a gente vai vendo que as pessoas, primeiro, um renovado valor à ciência. Eu estou vendo isso assim pessoalmente. Muita entrevista, a gente, né, porque a ciência estava assim muito, sabe, ciência, educação, professor, estava tudo muito desvalorizado. Eu acho que vai dar uma mudança, já está dando uma mudança muito grande. Vamos ver o que vai acontecer depois, né? Me perguntou, Marcos, tem uma pessoa que quer falar e depois tem uma que perguntou do currículo. Tem uma primeira aí que acho que é Elza, será que é isso? A professora Elza, isso. Professora Elza, vice-presidente da Undime em Pernambuco. Pode fazer a sua pergunta, professora. Pode abrir o microfone. Boa tarde a todos os colegas Undimetes. Boa noite à doutora Elvira. Dizer que é sempre um prazer poder estarmos dialogando em um momento de tantas incertezas que estamos vivendo. Mas a minha fala é mais não sei se uma ponderação, mas é para dizer que eu me encontrei em vários momentos de sua fala. E ao me encontrar, vi como eu agi de forma, eu não diria errada, mas eu agi de forma que, ao invés de resolver aquilo que eu estava passando, aflorou. E dizer que eu percebo que, se nós, profissionais de educação, não tivermos um olhar para este momento, para tirarmos uma lição, para ressignificarmos nossas posturas, para ressignificarmos nosso olhar para a educação, eu me questiono até como a educação poderá viver pós-pandemia se não tivermos essa postura de ressignificação. E dizer que o momento de hoje com a doutora Elvira foi um momento em que me ajudou e vai me ajudar a resolver determinados momentos que eu tenho passado durante esse processo de pandemia. Inclusive, no dia de hoje, eu recebi uma notícia de um colega que foi confirmado para o Covid, e isso me apavorou demais. E aí, de repente, a gente encontra a doutora Elvira com tanta competência, com um olhar tão significativo para o processo, que aí eu me desmontei e tirei aquela carga pesada que estava nas minhas costas. Que bom, doutora Elvira, que bom, Undime, em poder proporcionar esse momento para nós. É o prazer, mas o Brecht, ele dizia que a ciência
ela deve existir para diminuir a canseira do homem. E eu vou dizer que... E vocês aí, né, que estão no Nordeste, porque, olha, não sei se vocês sabem, mas vocês têm o Miguel Nicoleles, que é considerado um dos maiores 5 cientistas vivos do mundo, coordenando o comitê científico de vocês, né? Nordeste, eu vou dizer que se eu não tivesse a minha cidadania portuguesa, não tivesse vindo aqui por outros motivos, etc., eu ia me mudar para o Nordeste, porque realmente Que bom! o Brasil... Seria um prazer. Eu vejo assim, né, que a ciência é muito importante. Eu vejo você conhecer, né? Quer dizer, eu falei um pouquinho aqui algumas coisas, estou à disposição sempre, porque a ciência ela esclarece, né? Ela não é a palavra final, mas ela esclarece, né? Então, você saber que não é uma coisa psicológica, que você está, sabe? Ou que você está dando um distúrbio, ou que você não sei o quê, não. É todo um corpo biologicamente funcionando e realmente a reação, a gente tem que prestar atenção também como a gente está reagindo, né? Isso é isso que eu falei no começo, é o medo. É o medo, e o medo trava, né? E o medo não vai sumir porque a coisa é real, mas eu não posso me submeter ao medo, né? Então, essa que é a questão, né? Então, aquela fez uma pergunta, não sei se... eu estou à disposição, gente, se vocês quiserem outra vez, se vocês quiserem mandar perguntas, material, eu estou sempre à disposição. Mas ela perguntou o que é o currículo emergencial. Eu vou mandar para vocês o paper, o artigo que tem aqui, né? Esse currículo emergencial é exatamente esse, chamei assim currículo emergencial, porque ele traz esses conteúdos de humanização, esses conteúdos, essas atividades, essas áreas, né? Mexer com as áreas do cérebro, que, no final das contas, são as áreas que, várias delas concorrem para a alfabetização, né? Não há um desligamento, né, no cérebro do que é ciência, do que é arte, né? Então, é um currículo que nós temos que ampliar o que a gente tem aí, priorizar certas coisas e trazer elementos novos. Tem que trazer elementos novos que promovam o processo de humanização, né? Que é o que nós temos que é o que por onde a gente vai conseguir caminhar, né? Quer dizer, pegando esse lado da humanidade que ficou tão desprestigiado, tão, né, em segundo lugar em muitos países, em vários sistemas econômicos, né? Então, realmente trazer, inclusive, formas de fazer a ciência que sejam mais humanas, né? Que envolvam mais o pensamento, a criação, né? A criatividade e a ludicidade, né? Então, eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem, aqui a descrição, né? Aí cada escola que eu estou trabalhando, o rede, né, vai fazendo o seu próprio, né? Usando a cultura local também, usando práticas culturais. A gente está usando muito, eu estou usando muito também a sabedoria dos povos indígenas, né? Eles sabem muita coisa para esse momento, né? Não sei se vocês sabem, o Ailton Krenak, ele lançou um livro ano passado que se chama Para Adiar o Fim do Mundo. E depois vem essa... Vou mandar aí para vocês também. Mais alguma coisa? Pronto. Não, na verdade, não são perguntas, são contribuições, né, que o pessoal tem aqui comentado no chat. Mas eu vou mandar para a senhora todo o texto que vimos aqui no chat. Eu consigo pegar o registro e eu vou te enviar por e-mail. Tá certo?
Ela está perguntando, Professora... eu vou mandar também o material do currículo. Alguém perguntou. Você me manda o chat, porque o que tiver lá eu respondo. Tá certo. Professora Elvira, mais uma vez, muito obrigado, viu? A contribuição foi para todos nós nesse momento muito delicado. Vou passar a palavra para o professor Natanael, presidente da Undime, fazer as falas finais de hoje. Professor Natanael. Olá, Max. Mais uma vez, acredito que nas palavras da professora Elza, a gente se sente contemplado. Eu acredito que a contribuição da doutora Elvira trouxe muita relevância, muita importância para a nossa ação do dia a dia, diante desse período que nós estamos passando de quarentena. Né? Então, e aponta também, doutora Elvira, muito importante na sua fala, quando se aponta também para o pós-quarentena. Né? Nós não sabemos quando, mas, ao bem da verdade, toda essa questão do acolhimento, do envolvimento emocional, que os nossos estudantes, e nós mesmos enquanto rede, nos municípios, e se tratando das nossas equipes de escola, de secretaria, o quanto é importante, quando sinalizado esse possível retorno, e que se preze muito por essa questão do acolhimento e do afeto, da acolhida, do carinho com o qual a gente precisa, humanamente falando, receber estudantes e profissionais da educação. Então, nossa gratidão, nosso muito obrigado mesmo, enquanto Undime Pernambuco, em nome da Secretaria Executiva, da diretoria, dos nossos articuladores, pela sua contribuição conosco nessa tarde, doutora Elvira. Só temos a agradecer e dizer que, em um momento tão difícil como o que estamos passando, a sua fala de clareza e de sinalização que muitas das nossas ações, aquilo que está acontecendo conosco, não é estranho. Ele se completa diante de um cenário totalmente atípico pelo qual nós estamos passando. Nossa gratidão, muito obrigado pela sua contribuição nessa tarde ao Undime Pernambuco. Um forte abraço, quero deixar aqui registrado também a nossa gratidão ao pessoal da Unicef, em nome da Verônica, eles que vão abordar conosco, no momento oportuno, a questão do busca ativa escolar e também da certificação do selo Unicef. Então, a toda a equipe do Unicef, nosso obrigado também, e sabemos que vamos nos reencontrar muito em breve com os demais dirigentes municipais, para estarmos abordando aí toda a questão que envolve o busca ativa escolar e também a certificação do selo Unicef. Um abraço a todos. Só queria agradecer o pessoal do Unicef, então, por ter cedido o horário, né? É verdade, é verdade. Eu tenho outra reunião agora, começando em 8 minutos com Nova York. Nossa, muito obrigado mesmo. Sabemos da sua agenda, dos seus compromissos, nós ficamos felizes em ter aceito o nosso convite. Obrigado. Um abraço, então, a todos, Max. Vamos caminhando, nos fortalecendo nessa batalha contínua que é a superação, a esperança de superarmos dia a dia esse momento difícil para todos nós. Um abraço a todos e fiquemos com Deus. Tchau, então. Tchau. Gente, só um aviso rápido. Quanto ao material que a professora Elvira irá nos passar, estaremos disponibilizando no nosso site, tá? Estou vendo que muita gente está colocando e-mail aqui no chat. Todo o material que ela nos disponibilizar será inserido no site e vocês vão poder fazer o download, tá bom? Ficamos só no aguardo da professora nos encaminhar para poder inserir, tá bom? Um abraço a todos.